Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco apresenta o anúncio dos primeiros discípulos e ressalta a paixão de evangelizar. Santo Padre volta a pedir orações pelo fim da guerra na Ucrânia. Papa nomeia bispo auxiliar para a Diocese de Santo Amaro. O trabalho dos voluntários para salvar vidas na Turquia e na Síria. Estados Unidos exigem que o governo da Nicarágua liberte bispo condenado a 26 anos de prisão. Indústria mostra-se otimista e prevê aquecimento da economia para 2023. As mudanças no prazo para a declaração do imposto de renda em 2023. O início do pagamento do abono salarial PIS/PASEP referente a 2021. Em Sergipe, presidente Lula anuncia investimento em obras na BR-101. Verão, sinal de alerta para a proliferação de escorpiões. E a raridade encontrada no primeiro santuário da custódia da Terra Santa. A imagem sacra da Virgem Maria. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova A Notícias. serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco fez uma reflexão sobre a paixão de evangelizar. O primeiro apostolado foi tema da catequese desta quarta-feira. Na oportunidade, o Santo Padre pediu orações pelo fim da guerra na Ucrânia, que já dura quase um ano. Na voz do pastor, ecoa o grito pela paz na Ucrânia. O Papa Francisco pediu o fim da guerra que já dura quase um ano. No silêncio da oração, ouviu as palmas dos fiéis presentes na audiência em sinal de apoio ao clamor do pontífice. Não esqueçamos da querida e martirizada população da Ucrânia, rezando para que o sofrimento termine logo. Affinché possano finire presto le sue crudeli sofferenze. Na Ucrânia, o risco de nova ofensiva russa ainda afeta a população. De acordo com as agências de notícias internacionais, Moscou começou a posicionar navios e submarinos com armas nucleares no Mar Báltico e está acumulando caças na fronteira. As Nações Unidas desejam arrecadar neste ano mais de 5,5 bilhões de dólares em ajuda humanitária para aliviar a situação das pessoas afetadas pelo conflito. Durante a catequese, o Santo Padre também falou sobre o zelo apostólico. Citou o chamado que Jesus fez aos primeiros discípulos. La passione di evangelizzare, cioè lo zelo apostolico. Segundo o Evangelho, Cristo escolheu 12 homens para estar com ele e pregar a boa nova. Francisco refletiu que antes de enviar os discípulos em missão, Cristo os reúne, pois o anúncio do Evangelho nasce do encontro com o Senhor. Na presença dos apóstolos, Jesus faz o sermão missionário, discurso que o Papa definiu como constituição do anúncio. O pontífice destacou 3 aspectos: por quê, o que e como anunciar. Explicou que a evangelização não começa pelos apóstolos, mas pela beleza que recebem de graça, sem mérito. Então, o que anunciar? Pregai, anunciando que o reino dos céus está próximo, ensina o Papa. Gesù dice: predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Sobre o terceiro ponto, Francisco cita o trecho bíblico: vos envio como ovelhas no meio de lobos. Para o Santo Padre, Jesus não nos pede para enfrentar os lobos, isto é, argumentar, reagir e nos defender. Pede que sejamos mansos e inocentes, dispostos ao sacrifício como cordeiros. E ao final destaca: os cordeiros disfarçados de lobos são desmascarados e dilacerados. Invece gli agnelli travestiti da lupi vengono smascherati e sbannati. O governo dos Estados Unidos exigiu que a Nicarágua liberte Dom Rolando Álvares, bispo condenado a 26 anos de prisão por suposta traição, entre outras acusações. Dom Rolando se recusou a deixar o país. Após condenação, foi retirado da prisão domiciliar e enviado à prisão modelo. A nota repudia também a retirada da cidadania nicaragüense, tanto de Dom Rolando quanto de outros 222 presos políticos que foram extraditados para os Estados Unidos.
O governo de Joe Biden concedeu autorização humanitária para que todos permaneçam em solo americano durante 2 anos. A Espanha ofereceu nacionalidade a todos os exilados. O Papa Francisco nomeou hoje um novo bispo para a Diocese de Santo Amaro, que fica na zona sul de São Paulo. Nós vamos chamar então Sidnei Fernandes, da capital paulista, que tem as informações. Boa noite, Sidnei. Monsenhor Marcelo Antônio da Silva é o novo bispo auxiliar da Diocese de Santo Amaro. Boa noite a você e a toda a audiência que temos na TV e pela internet. Nomeado pelo Papa Francisco, Dom Marcelo Antônio da Silva vai ajudar no pastoreio de uma das maiores dioceses do Brasil. A história de Monsenhor Marcelo Antônio da Silva é marcada por sua dedicação à vocação e aos estudos. Nascido no Paraná, ingressou no seminário em São Paulo, na região de Santo Amaro, aos 19 anos e foi ordenado sacerdote em 1997. Trabalhou em diversas paróquias da região e atualmente exercia o serviço de vigário-geral da diocese, além de pároco da paróquia de São Pancrácio. Na manhã de hoje, foi nomeado bispo auxiliar da região em que tanto atuou. A partir desse sim, a gente tem ciência de que é Deus que nos sustenta. E uma frase me veio bastante forte no coração quando São Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. E lá ele se depara diante daquela comunidade de Corinto, dizendo: estou aqui diante de vós com temor e tremor. E aí eu acrescento um pouco de pavor da minha parte, pela nossa humanidade frágil, pequena, mas que temos que acreditar na graça de Deus. Localizada na zona sul de São Paulo, a Diocese de Santo Amaro tem 33 anos de existência. Possui 115 paróquias e 250 padres entre diocesanos e religiosos, além de seminários e diversas comunidades. Por isso, é grande a necessidade de um bispo auxiliar. Até agora nós tínhamos o Dom Fernando como bispo emérito, né? Mas agora este bispo auxiliar vem justamente para somar, para fazer unidade conosco, trabalhar conosco e, sobretudo, o desejo do Papa que nós estejamos mais presentes em todos os lugares da diocese, com os padres, com as paróquias, para dizer que estamos unidos. Para se preparar para o novo cargo, Monsenhor Marcelo também busca inspiração na bioética, tema em que se especializou ao longo dos anos. A ordenação do bispo auxiliar eleito acontece no dia 1º de maio, na paróquia São João de Brito, região de Santo Amaro. Rezem por mim e contem com minhas orações e estaremos juntos caminhando rumo ao nosso objetivo, que é o encontro com o nosso Criador, nosso Deus. E agora o assunto é bem-estar. Uma enfermidade de causa desconhecida que atinge 3% dos brasileiros, principalmente as mulheres. Estamos falando da fibromialgia, doença que causa dores pelo corpo e que no mês de fevereiro tem campanhas de conscientização. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a fibromialgia afeta 2,5% da população mundial e atinge principalmente as mulheres entre 30 a 60 anos de idade. Estima-se que pelo menos 3% da população brasileira sofre com as dores intensas, além de outros sintomas causados pela fibromialgia. A fibromialgia, o nome diz fibro, da fibra, mio, músculo, algia, dor. Então, é uma dor da fibra muscular. Estudos mostram que o cérebro de quem tem fibromialgia interpreta os estímulos de forma mais intensa, o que aumenta a sensação de dor. E o cérebro das pessoas, eles têm uma modulação, eles diminuem a dor, uma atenuação da dor através de hormônios do sistema nervoso central. As pessoas com fibromialgia não têm esses hormônios, eles estão atenuados, são diminuídos. Não há exames laboratoriais específicos, mas ela pode ser detectada por meio de um exame clínico simples. Silvia Santos conviveu por 5 anos com dores no corpo e passou por vários especialistas até ter o diagnóstico da doença.
Então, inicialmente, eu busquei especialista em coluna, especialista em ombro, aí a dor já vinha para os pés, aí vai especialista em pé, especialista em cotovelo, e aí foi. E decidi buscar um ortopedista clínico. A questão do acompanhamento numa equipe multidisciplinar, ela é difícil, mesmo com plano de saúde. Eu tenho dificuldade hoje, inclusive ao reumatologista. Apesar de ainda não ter cura para a fibromialgia, existem algumas formas de controlar o avanço da doença. Além de medicamentos e acompanhamento psicológico, a prática regular de atividade física ajuda a melhorar as dores, o bom humor e a qualidade de vida dos pacientes. Eu faço caminhada, eu faço alguns alongamentos em casa mesmo, que eu aprendi na fisioterapia. E ainda no campo da saúde, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, derrubou a exigência de comprovante de vacinação de Covid-19 em locais públicos e privados do estado. A decisão não vale para os profissionais de saúde e trabalhadores que cuidam de idosos, portadores de doenças crônicas e mulheres grávidas. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial do Estado, já está valendo. Deputados do Partido dos Trabalhadores finalizaram o texto da proposta de emenda à Constituição, que altera o artigo 142 da Carta Magna e delimita poderes das Forças Armadas. Nós vamos saber mais sobre esse assunto com a repórter Camila Castro, que está lá no Congresso Nacional e fala ao vivo para a gente. Camila, os parlamentares devem apresentar esse texto quando? O PT é apresentar o texto da proposta de emenda à Constituição ainda essa semana. A minuta do texto acaba com as operações de garantia da lei da ordem. Diz que as Forças Armadas poderão ser designadas apenas para ajudar em missões civis. Obriga os militares que quiserem exercer cargos públicos a ir para a reserva e veda o uso do cargo, função ou arma para qualquer intervenção política. A ideia é acabar com a garantia de lei da ordem, como eu já disse, da forma como existe hoje. Como as Forças Armadas podem ser convocadas por algum dos poderes e deixar claro que elas, como diz um outro artigo da proposta, abre aspas, poderão ser escaladas por designação do presidente da República nos termos da lei para então colaborar em missões da Defesa Civil, fecha aspas. Os formuladores do texto são os deputados Carlos Zaratini, Alencar Santana Braga e Rui Falcão, que deverá ser o nome do partido para liderar a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados. Esse é o colegiado por onde aí se iniciam as tramitações de toda a PEC aqui na casa. O Planalto ainda não foi consultado sobre essa proposta e, por isso, não há uma orientação do governo sobre essa intenção dos deputados do PT. Por ainda ser uma primeira redação do texto, o conteúdo da proposta pode ser alterado indefinidamente. Desculpa, volto com vocês, ótima noite. Boa noite, Camila, até mais. E a Receita Federal divulgou que o contribuinte pode começar a declarar imposto de renda a partir de 15 de março. O prazo final vai até o fim de maio. Nós vamos agora a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem mais detalhes sobre o imposto de renda. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite a vocês aí na bancada e boa noite a todos que nos acompanham. Sim, exatamente. Mesmo com o prazo prorrogado, o brasileiro precisa ficar atento a essas datas. A declaração pode ser feita até 31 de maio. A repórter Pamela Maria tem mais informações. A Receita informou que o período ampliado deve facilitar o acesso dos contribuintes à declaração preenchida. A modalidade possui informações como rendimentos, deduções e bens preenchidos automaticamente, sem a necessidade de digitação. Para poder disponibilizar esses dados, o governo explicou que precisa receber informações das empresas e dos prestadores de serviços. As regras para a declaração, como renda mínima e valores a serem reduzidos, por exemplo, ainda serão anunciadas neste mês, até o dia 27 de fevereiro. Com isso, o contribuinte tem um prazo maior para se organizar e a Receita Federal
ela vai precisar de tempo para processar e programar o pagamento. E o pagamento do abono salarial PIS/PASEP de 2023, referente ao ano base 2021, começou a ser pago hoje para os nascidos em janeiro e fevereiro. O calendário segue até 17 de julho. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até 28 de dezembro. A estimativa é de que quase 23 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial este ano. E vamos falar agora de decisões do Superior Tribunal de Justiça. O STJ decidiu, por maioria dos votos, reduzir a pena do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2018, no âmbito da Operação Lava Jato. José Dirceu teve a pena de 8 anos e 10 meses reduzida para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto. Na avaliação da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o recebimento de propina não se trata de lavagem de dinheiro, mas crime de corrupção passiva. De acordo com o STJ, Dirceu recebeu R$2 milhões para mediar contratos de empresas de tubulação com a Petrobras. O ex-ministro atuaria na área política para garantir que empresas previamente escolhidas assinassem contratos com a estatal. O colegiado também teve o mesmo entendimento para o irmão do ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo de Oliveira Silva, atribuindo a ele a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva. De Brasília, Pamela Maria para o Canção Nova Notícias. E nós ficamos por aqui. Amanhã retornaremos com mais notícias direto de Brasília. Volto com vocês aí no estúdio. Boa noite, Ronaldo. Até amanhã. Olha, a indústria brasileira mostra-se animada para 2023 e já vive a expectativa de aquecimento da economia. Esse fato, por si só, deve levar à abertura de novos postos de trabalho no setor. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a demanda por profissionais com formação de nível técnico está em crescimento. Daqui a poucos meses, Maria termina o curso técnico em mecatrônica. Essa é sua 4ª formação na unidade do Senai de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O que mais me atrai é, por exemplo, oportunidade de emprego. Esses cursos como mecatrônica, automação, eletrotécnica que o Senai disponibiliza, já te encaminha para essas novas profissões, entendeu? Para quem está em busca de emprego, a indústria pode ser um mundo de possibilidades, especialmente para os técnicos. Investir em um curso de nível técnico é uma opção para quem busca vaga no mercado de trabalho. A estimativa da CNI é que em 2023 o país precisa capacitar mais de 77 mil técnicos para conseguir atender a demanda do setor. Logística e transporte, metalmecânica, transversais, eletrônica, tecnologia da informação e construção estão entre as áreas com maior demanda por técnicos. A gente pode dizer que até o final de 2023 teremos 2,2 milhões de trabalhadores de nível técnico na área industrial, empregados no mercado de trabalho formal. E desses 2,2 milhões, ainda precisamos formar 80 mil para ocupar parte das vagas que vão abrir e as oportunidades que vão surgir. O tempo de duração dos cursos e a formação prática ajudam a explicar a necessidade desses profissionais no setor. Você vai sair para o mercado de trabalho de uma forma mais rápida e o curso técnico ele é alinhado à prática profissional. Então é mão na massa mesmo. E hoje a indústria sente falta desse profissional. Está faltando esse profissional técnico no mercado, que é o profissional que vai fazer a integração das tecnologias, da indústria 4.0 com o processo produtivo. Daniel tem apenas 17 anos. Em maio já forma técnico em mecatrônica. Está de olho nas oportunidades que a área proporciona. Essa área de mecatrônica e automação é o futuro do mundo, sem dúvida. O desenvolvimento tecnológico nos guia para isso. É aquela história, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, aproveitar essa chance aí de, nos próximos anos, estar no topo aí da indústria, não só do Brasil, mas do mundo. Na Síria e Turquia, devastadas pelos terremotos da semana passada, o trabalho voluntário de médicos e enfermeiros tem socorrido sobreviventes em clínicas móveis. Até mesmo uma balsa se transformou em clínica. Como em todos os setores, os serviços de saúde foram duramente atingidos pelos terremotos na Turquia e na Síria. A solidariedade e o voluntariado chegam através de diversas organizações.
Na Síria, um grupo de voluntários montou clínicas móveis em caminhões e tendas. Mohamed é um dos médicos voluntários. De acordo com ele, as organizações fornecem assistência médica, mas ainda existe a falta de equipamentos e suprimentos, o que dificulta o trabalho. O médico disse que muitos profissionais da área morreram no terremoto. Outros estão sob as ruínas ou perderam familiares e estão afastados do serviço médico. O número dos que perderam a vida nos dois países subiu para mais de 41 mil pessoas. A farmacêutica, que se voluntariou na Turquia, disse temer por endemias de cólera e febre tifoide. Ressaltou que a limpeza e a remoção dos detritos deve ser acelerada e que todos trabalham para evitar esses surtos. A clínica móvel onde Hazib trabalha é diferente. É uma balsa adaptada para os atendimentos médicos. Além dos curativos, os sobreviventes passam por cuidados psiquiátricos. Hazib diz aos sobreviventes que o que sentem é normal e os sintomas diminuirão em ambiente seguro. A psiquiatra lembra do alívio que as pessoas afetadas sentem ao descobrir que não estão enlouquecendo. Mesmo assim, os pacientes são monitorados todos os dias. Verão é sinal de alerta para a proliferação de escorpiões. É neste período que esses animais peçonhentos aparecem em maior número e, por isso, é preciso bastante cuidado para evitar acidentes. Nos últimos 2 anos, Dona Nair não dorme mais como antes. É que ela tem encontrado frequentemente escorpiões em sua casa. Um atrás do outro, e eu tenho um bebê em casa, fico preocupada, está com 11 meses, gatinha. Então tem que estar sempre vasculhando nos cantinhos, porque está perigoso. O governo de São Paulo fez um levantamento sobre acidentes com escorpiões no estado. Em 2021, foram registrados mais de 34 mil casos. Já no ano passado, o número subiu para 41 mil. A letalidade da picada é um dos motivos de preocupação dos dados. O público-alvo mais frágil ao veneno do escorpião são crianças de até 10 anos. Elas correm, sim, risco de morte por uma picada do escorpião Titius ferrulatus, que é o escorpião amarelo. E os idosos, por já estarem muitas vezes com a saúde, com outras comorbidades ou alguns probleminhas de saúde. O aumento relatado por Dona Nair é provocado por diversos fatores. O primeiro dele é a água. Ele tem que ter água, uma fonte de água em algum lugar. A fonte de água a gente não consegue controlar, porque chove, porque tem córregos, porque tem, né, a própria água que a gente utiliza. Não deixar nunca comida aberta, jogada em cima da pia, no fogão. Não deixar lixo na rua, sujeira na rua, que não atraia baratas, e dessa forma o escorpião não terá esse alimento. E se cresce a reprodução desse tipo de animal peçonhento, o jeito é se prevenir. Procura não deixar entulho nos cantos do quintal, não tenho, eu tiro tudo. Dentro de casa, verificar os cantinhos, embaixo das camas, sempre tirando do lugar. Caso venha acontecer um acidente, o pai ou responsável, quem estiver com a criança, tem que imediatamente buscar o serviço médico. Imediatamente. Ele tem que ir ao pronto-socorro infantil e já levar a informação para o médico que a criança foi picada por escorpião, para que o médico possa avaliar e tomar todas as medidas possíveis o quanto antes. Nos últimos dias, choveu bastante no Rio de Janeiro. Um dos municípios mais atingidos é de São Gonçalo, na região metropolitana. Algumas paróquias da Arquidiocese de Niterói servem de ponto de apoio da Defesa Civil e acolhimento aos que precisam de ajuda. O arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, emitiu nota de solidariedade e pediu ajuda aos fiéis. Nós vamos conferir isso no Você Repórter de hoje. A cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, sofreu com o temporal da última segunda-feira. Famílias inteiras ficaram desabrigadas e estão sendo acolhidas em pontos de apoio da Prefeitura Municipal e nas paróquias da Arquidiocese de Niterói. Padre Leonardo, na madrugada da tempestade, começou a acolher as famílias em sua paróquia, que fica no bairro do Engenho Pequeno, o local mais atingido pelas fortes chuvas. Tive que abrir as portas da igreja e deixar com que os moradores pudessem se abrigar aqui como um centro de apoio. E desde a segunda-feira nós estamos acolhendo os moradores dessas casas que se encontram aqui atrás. Todas as casas estão interditadas pela Defesa Civil
A Defesa Civil veio aqui e interditou todas. Algumas pessoas continuam ainda, outras desceram e estão aqui ou estão em alguns abrigos ou casa de familiares, né? São pessoas que precisam de amparo psicológico, né, espiritual. E nós, como igreja, estamos tentando fazer todo este trabalho, né? Tentando acolher essas pessoas, dando dignidade, dando uma comida, dando roupa, né? Se você pode ajudar a toda a comunidade, entre em contato pelo telefone da paróquia ou WhatsApp no DDD 21 98669 1337. Doações em Pix também estão sendo aceitas. Você vê na legenda o CNPJ da paróquia. Com a chegada de uma frente fria no sudeste, o tempo vai ficar mais instável. Informações com Yara Naires. Boa noite, Yara. Como está a previsão do tempo para esta quinta-feira, hein? Boa noite para vocês aqui no estúdio e boa noite a todos que acompanham a nossa programação. Olha só, a frente fria vai causar muita chuva entre o centro-sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O dia será abafado com altas temperaturas. Belo Horizonte pode bater os 31 graus, assim como São Paulo e no Rio de Janeiro, 38 graus. Nas regiões sul e centro-oeste, os temporais vão tomar conta do dia, sobretudo no noroeste do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás. Enquanto no centro-sul do país a chuva cai forte devido à frente fria, lá no norte e no nordeste a zona de convergência intertropical continua causando instabilidades nos estados. Apesar das fortes chuvas, o calor e tempo abafado marcam esta quinta-feira. Salvador pode registrar 31 graus, 29 graus em Cuiabá e os porto-alegrenses podem esperar sol de 33 graus. Bom, por hoje é só. Reinaldo, Adriana, volto com vocês. Obrigada, Yara. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi a Sergipe para marcar retomada de obras de duplicação da BR-101. O presidente Lula chegou à cidade de Maruim, próximo à região metropolitana de Aracaju, por volta das 11h30 da manhã. Na oportunidade, visitou o canteiro das obras retomadas na BR-101. A rodovia federal é uma das principais do Nordeste e corta a região de norte a sul. O governo disponibilizou 160 milhões de reais para investimento no local. Lula mencionou o plano de intensificar as obras de infraestrutura que estavam paralisadas. A gente vai andar pelo Brasil inteiro anunciando obras, seja obra de infraestrutura, seja estrada, ferrovia, seja obra de urbanização de favela, de saneamento básico, de construção de casa, do Minha Casa Minha Vida, seja obra de reconstrução de muitas escolas e muitas creches nesse país, que tem 4.000 obras paradas na área da educação, que nós vamos retomar todas, e seja todas as obras que nós temos de água, sabe, para o Nordeste brasileiro. Nós estamos estudando com muito carinho o canal do Xingó, para ver se a gente consegue colocar aquilo em funcionamento para voltar a funcionar, para o sertão de Sergipe voltar a sorrir outra vez. De acordo com o governo federal, as obras de duplicação da BR-101 em Sergipe foram retomadas em janeiro deste ano, graças a recursos viabilizados com a PEC da transição. Esses recursos foram aprovados no Congresso Nacional em dezembro do ano passado. O líder do executivo também participou de solenidade com autoridades locais em uma das praças da cidade de Maruim. A comunidade Canção Nova entregou ao céu sua primeira vocação em terras lusitanas. Francisca Crespo faleceu ontem em Fátima. Tia Francisca, como era conhecida, se tornou membro da comunidade Canção Nova em 2005. Ela foi a primeira vocacionada do carisma fundado por Monsenhor Jonas Abib em terras portuguesas. Com 90 anos, era a segunda missionária mais idosa de toda a comunidade. Encontrou na vocação Canção Nova o seu lugar de caminho para a santidade. Entre as memórias que guardou, as viagens ao redor do mundo, a vida missionária e a devoção a São Francisco de Assis se destacam. Era professora aposentada e estava sempre atualizada, não se cansava de aprender. Deixou como legado o desejo de santidade e a certeza de céu. Nosso pesar aos familiares e amigos da tia Francisca e a toda a comunidade Canção Nova em Portugal.
Defender a vida, a dignidade humana, comunicar esperança e os valores da família são assuntos muito, mas muito importantes que a Canção Nova leva diariamente até a sua casa. Sócios benfeitores mantêm esta obra que transforma a vida de milhares de famílias. Estamos com 48% na campanha de fevereiro. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por seu comprometimento com a Canção Nova. Agora vamos falar um pouco de esporte. As montanhas do Oriente Médio são palco de uma das competições mais disputadas no circuito mundial de ciclismo. Atletas de várias partes do mundo participam do Tour de Oman. Uma fenda aberta no meio das montanhas desérticas. É um pelotão de superatletas. Os caras rodam 205 quilômetros de Izque a It Hills. Haja perna e força de vontade. O sprint final é de tirar o fôlego, não é mesmo? E o italiano Diego Ulissi é quem chega na frente. Vence a quarta etapa do Tour de Oman, que tem como líder geral o americano Matteo Jorgenson, que tem 5 segundos de vantagem sobre Ulissi. E a etapa final, com 152,5 km, vai ser de Samail a Jabal al-Aqada. Achou os nomes das cidades difíceis de falar? Difícil mesmo é saber quem vai ser o grande campeão dessa finalíssima. Antes de encerrar o Canção Nova Notícias, nossa equipe na Terra Santa preparou uma reportagem que exalta a imagem de Maria em um santuário local. A imagem de Maria na arte sacra dos santuários da Terra Santa é uma pesquisa peculiar. No Sena Colinho, primeiro santuário da custódia da Terra Santa, encontramos a última imagem sacra dedicada a Maria. Fu proprio Paolo VI, pellegrino nel 1964. Foi Paulo VI, peregrino em 1964, quem quis ser o canteiro de obras de Nazaré. Ali mesmo, naquele santuário da Virgem Nazaré, teve a intuição do novo título de Maria, Maria, Mãe da Igreja. Esse título de Maria, Mãe da Igreja, está representado na Basílica Superior no esplêndido e imenso mosaico de Salvatore Fiume, que cobre toda a ábside da Basílica. As paredes à direita e à esquerda da Basílica Superior cumprem a profecia que Maria recita e é cantada no Magnificat. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. As paredes são cobertas com imagens da maternidade concebidas pelas diferentes nações, povos da terra. O outro santuário que representa Maria é em Carem. Aqui encontramos dezenas de azulejos de cerâmica do Magnificat em todas as línguas. A fachada do santuário, construído por Barluzzi, representa o mosaico que conta a história da viagem de Maria a Incarem. A Basílica Superior, do lado direito, documenta os 5 títulos marianos, a começar por Maria, Mãe de Deus, proclamada em Éfeso, Maria Auxiliadora, com Maria, estendendo seu manto para acolher todos os povos sob ele. Ao lado temos Maria, medianeira de todas as graças, com o milagre de Caná. Também temos Maria Auxiliadora dos cristãos, com a Batalha de Lepanto. E, por fim, o dogma da Imaculada Conceição. Esses são os principais santuários que recordam a presença da Virgem na vida de Jesus. Mas a imagem mais particular encontra-se apenas no interior do Santo Sepulcro, na edícula, no ponto mais íntimo. Há um ícone da Virgem Maria representada com uma jarra de essências na mão. Só aqui no Santo Sepulcro se encontra esta imagem. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista daqui a pouco, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma ótima noite. Boa noite, paz para você.